Olá, meus amigos. Eu fui desafiado também nessa iniciativa, lançando a palavra, pela minha tia Solange Meruzzi. E eu queria deixar uma palavra com vocês aqui também. A palavra se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa palavra é muito interessante, nos leva a pensar como é possível, como seria possível algo tão profundo, de uma intimidade tão profunda, de um relacionamento tão profundo entre eles. A gente às vezes até olha para o mundo que a gente vive hoje e olha para esse texto de Atos e fala assim: isso é impossível acontecer. Algo assim não é mais possível acontecer numa sociedade como a nossa. Mas o mais interessante de tudo, e eu queria compartilhar com vocês esse segredo, que na verdade não é um segredo, porque estava aqui na palavra o tempo todo, é que o próprio Jesus já deu a dica de como isso aqui pode acontecer de verdade. E aí eu vou voltar só um pouquinho, lá no livro de Lucas, quando Jesus ainda estava presente, e ele mesmo diz assim, em Lucas capítulo 24, verso 49, o próprio Cristo diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O mesmo Jesus, no livro de Atos, um pouquinho antes daquele texto que a gente leu, o Atos capítulo 1, versículo 8. Na verdade, vou começar a ler do 6. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, meus amigos, o que eu consigo perceber aqui é que o segredo está justamente neste poder. Cristo, em Lucas, lá como a gente viu, disse para eles: olha, fiquem aqui, permaneçam na cidade, não saiam dela. Às vezes a nossa tendência é que queremos fazer tudo, queremos dar o nosso melhor em tudo que pegamos para fazer, queremos fazer e acontecer. Os discípulos também pensavam assim. Não se esqueçam que Pedro tinha um temperamento bem forte. Jesus falava para Pedro: vamos fazer isso. Pedro já se levantava e fazia correndo, queria fazer tudo. Jesus disse: Pedro, eu vou morrer. E Pedro: não, eu não vou permitir, Senhor, que o Senhor morra, eu vou morrer no seu lugar. Pedro era muito impetuoso. Às vezes nós temos essa tendência de Pedro. Queremos levantar, fazer acontecer as coisas. Mas o que Jesus disse foi o seguinte: fiquem aqui, fiquem parados, fiquem quietos, porque vocês vão ser revestidos de poder. O segredo estava no poder. Quando você vai agora no livro de Atos, no capítulo 1, você percebe que Jesus diz a mesma coisa. Quando os discípulos questionam Jesus: e agora, Jesus? Será que agora que vai ser cumprida aquela promessa em que o reino vai ser restaurado a Israel? Em outras palavras, Jesus disse assim: isso não importa para vocês. Isso não interessa. Vocês querem saber coisas demais. A única coisa que vocês precisam saber é o seguinte: vocês vão ser revestidos de poder. Quando Jesus diz isso, ele já está dando a dica para que nós possamos fazer as coisas, para que nós possamos viver uma vida correta diante de Deus, para que nós possamos colocar a mão na obra do Senhor e fazer com excelência. Nós precisamos, fundamentalmente, do poder do Espírito Santo. É impossível, meus amigos, eu digo isso com certeza do que estou falando, é impossível fazermos qualquer coisa diante de Deus que queiramos que dê certo sem o poder do Espírito Santo. Agora já fica mais claro como é possível viver Atos 2:42 até o 47, como nós lemos. Viviam em unanimidade, tinham um só coração e alma, vendiam suas propriedades, distribuíam os bens para os outros.
Agora é bem possível entender como isso pode acontecer. Justamente porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, antes a gente ler essa passagem do versículo 42, no início do capítulo 2, aconteceu algo com eles. Aconteceu o Pentecostes. Eles estavam todos reunidos, unânimes, no cenáculo, orando, cada um no seu jeito. E enquanto eles estavam unidos ali, o Espírito Santo foi enviado, como foi a promessa que Jesus tinha deixado lá em Lucas. Fiquem aqui, porque vão ser revestidos de poder. A partir daquele momento, nenhum deles mais foi o mesmo. A partir daquele momento, eles poderiam sair dali de onde eles estavam, daquele cenáculo, e ir para qualquer lugar que eles fossem, que eles quisessem ir. Porque quando eles abrissem a boca, as palavras dele teriam autoridade. Quando eles olhassem nos olhos das pessoas, as pessoas veriam brilhos nos olhos deles, porque era o Espírito Santo que estava sobre eles. É muito diferente, meus amigos. Agora sim é possível viver Atos 2,42. Agora já conhecemos o segredo. O segredo é não fazer nada até que sejamos revestidos do Espírito Santo. Se você sente que ainda não tem esse revestimento, busque esse revestimento do Senhor. Busque como se fosse a última coisa que você precisasse agora, nesse instante. Você não pode sair agora daqui sem buscar isso. Você não pode dar mais um passo na sua vida com Deus, na sua vida na profissional, onde quer que você esteja, sem estar cheio do Espírito. Coloque isso como um desafio para você. Você precisa buscar o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo, aí sim, todas as coisas vão ser possíveis. Até mesmo viver este evangelho que é tão simples, mas nós complicamos. Jesus quer que vivamos o evangelho dele na simplicidade. E essa simplicidade só é possível se você for revestido do Espírito Santo. Se nós formos revestidos do Espírito Santo. Assim vamos viver a verdadeira igreja. Por isso eu quero convidar você a buscar isso do Senhor. O que eu tinha para dizer a vocês era isso. E eu gostaria que esse desafio, eu gostaria de lançar esse desafio a outra pessoa. Gostaria que esse movimento, essa iniciativa não acabasse aqui comigo. Então, por causa disso, eu vou desafiar a minha amiga Isolda Barros. E ela vai ter 48 horas para colocar uma palavra assim como eu coloquei, online, para que outras pessoas possam ver. Ou ela vai ter que dar uma Bíblia para alguém. Então, a escolha é dela. Eu prefiro que ela coloque a palavra para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Então, é isso, meus amigos. Boa noite, fiquem com Deus e pensem nisso.